Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de todas as tardes de domingo. Que bom ter você aqui com a gente. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante, que sem sombra de dúvidas tem o poder de transformar a nossa vida. Eu estou falando do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. E para falar desse assunto tão sério, nós convidamos uma mulher brilhante. Ela tem uma trajetória de vida marcante, é empresária serial, palestrante, escritora e mentora de negócios com uma missão: inspirar e transformar outras pessoas. É com grande alegria que eu recebo aqui nos nossos estúdios Kênia Gama. Seja muito bem-vinda, Kênia. Obrigada. Que alegria, viu, te receber. Satisfação estar aqui. Eu sei que você veio lá de Brasília, você tem um trabalho lindo com milhares de mulheres aí espalhadas pelo Brasil e pelo mundo também, por conta do online. E você ama transbordar na vida das pessoas, até porque você sabe muito bem o que fazer para ajudar as pessoas, porque também veio, né, de uma trajetória, como eu falei. Então eu sei que hoje você vai poder nos ajudar muito aqui, viu? E eu queria que você já começasse aí falando um pouco sobre você, se apresentando para as pessoas de casa, quem é a Kênia Gama de verdade e como é que você se inspirou para fazer esse trabalho tão lindo que você faz. Uau! Kênia Gama é filha do João e da Maria, nordestinos, né? Sua filha caçula. Meus pais saíram do Nordeste para ir para Brasília melhorar a vida. Nasci lá na comunidade, na maior comunidade da América Latina, estudei a vida toda em escola pública. Nunca nos faltou nada, eu nunca tive necessidades, né, de comida, mas era contado, né? 4 irmãos ali, a gente dormindo no mesmo quarto, o que sobrava ali da minha irmã de roupa que não dava mais para ela eu pegava, né? Foi uma infância muito boa, brincando com a areia porque todo mundo estava construindo e brincando de palitinho na enxurrada marrom porque a gente não tinha asfalto. Uma infância muito feliz, mas uma infância um pouco sem perspectivas, né? O que a gente olhava aquela era a nossa realidade. Então muitas coisas que eu olhava e pedia para minha mãe isso não é para você, né? Nós não temos condições disso. Então, a perspectiva era a gente conseguir pagar um aluguel, não era a gente ter uma casa própria, né? A perspectiva era nós conseguirmos andar de metrô, porque não era ter o carro, né? Então, venho dessa mentalidade. Além disso, uma violência constante, tráfico de drogas, perdi um irmão para as drogas, boca de fumo da minha rua, muita violência dentro das escolas. Então, a minha infância e a minha adolescência foi dentro desse contexto, né? Engravidei aos 17 anos, então você imagina, uma menina que estudou na escola pública, grávida aos 17 anos, né? Com todo esse contexto, quais eram as probabilidades para a minha vida? Mas meu sonho era conhecer o mar, e então eu disse, olha, pensei comigo com 11 anos de idade, vou fazer biologia marinha lá na Espanha, então eu tenho que aprender espanhol. Para poder pagar minha faculdade, eu vou ter que fazer um curso profissionalizante. E aí, então, com 11 anos, eu já fiz as minhas metas para quando eu tivesse entre 18 e 20 anos. E foi assim, realmente estudei espanhol. Depois, para poder fazer a faculdade, eu usei tanto o magistério, que eu fiz, o meu curso profissionalizante foi magistério. Minha mãe professora, meu pai feirante, camelô. Então eu pensei, tenho que ter uma profissão para poder bancar os meus estudos, para realizar os meus sonhos. E tudo começou daí, até que eu engravidei, né? Tive a minha filha, e foi aí que eu comecei a empreender. Acredito que a maioria das empreendedoras hoje do Brasil, acredito não, é um dado, né? Elas são mães, e a maternidade, ela traz uma necessidade, às vezes, de empreender, porque brasileiro empreende por necessidade. E foi aí que eu comecei a empreender e tive muitos percalços na vida, então tive que estudar sobre desenvolvimento pessoal. Muito bom. E essa jornada é extraordinária, né, Kênia? Porque quando você consegue fazer com você, aí agora não tem jeito, você vai ter que ajudar os outros, né? É por aí. Seu primeiro empreendimento certamente não foi esse, né?
Você já me falou que você começou com eventos, é isso? Isso, exatamente. Nós abrimos uma agência de turismo de negócios. Então, atendíamos empresas para comprar passagem, traslado, reserva de hotel para convenções, negócios, reuniões, né? E foi muito bacana porque eu comecei a conviver com pessoas que tinham negócios maiores, né? E eu comecei a olhar e eu falei, uau, mas é possível. Comecei a acessar lugares e pessoas que expandiram muito a minha mente. Então eu começava a ver uma empresa com uma organização que eu não tinha. E aí eu falava, como será que eu faço essa organização? E sozinha mesmo eu procurei o Sebrae, eu comecei a ler livros na área de gestão, de marketing, procurei também os meios mais acadêmicos, né, convencionais de estudo nesse sentido. E fui me desenvolvendo e crescendo a empresa. Só que chegou um determinado momento em que a gente teve um contrato mal sucedido e nós tivemos um tombo de 4 milhões de reais, isso em 2010. Então a empresa cresceu. E eu era uma menina, eu tinha 26 para 27 anos e eu não tinha inteligência emocional para poder lidar com aquilo. Então tudo ruiu. A grande questão, sendo bem sincera, não foi a falta do dinheiro, mas como eu lidei com aquilo. Eu não lidei com aquilo. O casamento foi embora, a saúde foi embora, a autoestima foi embora, entrei em depressão. Eu não fali só no negócio, eu fali apoteoticamente na vida. Puxa vida. E foi daí que então eu percebi que eu precisava de competências emocionais, soft skills, paciência, resiliência, inteligência emocional. Depois disso, a empresa cresceu, né, vertiginosamente em pouquíssimo tempo. E foi daí então que veio a vontade de ajudar as mulheres nessa trajetória. Muito bom. Eu queria que você falasse como é que você descobriu esse propósito, porque aí agora já virou propósito. Sim. E também para a gente ensinar as pessoas a descobrir o delas, porque às vezes a única coisa que está faltando é isso, né, Kênia? É verdade. Olha, vamos pensar que a mulher, quando ela está em uma situação difícil, ou o homem, ela vai pensar numa forma de sobrevivência. Então, ela sabe fazer bolo, ela vai fazer um bolo para poder vender. E aí, o condomínio dela compra o bolo dela. E com esse dinheiro, ela paga o aluguel, ela paga a luz. Mas talvez ela para por aí. Então, se ela está com as contas dela pagas, tá tudo bem. Eu digo que nós temos a síndrome de ter um negocinho para pagar, comprar minha brusinha, para ter meu dinheirinho, né? E a gente sempre coloca os nossos sonhos e o que a gente almeja no diminutivo, né? Quando criança, talvez a gente ouve dos pais, isso não é para você, né? Não sonha grande porque o tropeço é grande, né? Então é difícil que alguém diga que é possível para nós. E eu não estou falando só de questões financeiras, eu estou falando de ter um bom casamento, eu estou falando de um bom relacionamento, eu estou falando de acessar estudo ou pessoas. O mundo, ele tenta dizer para que nós fiquemos ali na nossa casinha. Cala a boca, menina. Exatamente. Né? Está falando demais, está sonhando alto demais, né? Mas a grande verdade é que se nós procurarmos opções, nós conseguimos ampliar esse leque. Então, se seu condomínio está comprando o bolo, por que não oferecer para o condomínio do lado? Ah, porque eu não dou conta de fazer o bolo. Então, por que não chamar alguém para te ajudar a fazer o bolo? Por que ele pede o bolo e daqui a pouco ele pede o cupcake ou ele faz uma encomenda para uma festa? E aí você diz que você não dá conta porque você não mexe com isso. Mas por que não procurar saber como faz isso? Então, quando nós conseguimos expandir a nossa consciência de que nós podemos ter mais possibilidades, chega um ponto que as pessoas vão dizer, nossa, seu bolo é maravilhoso. Nossa, você deveria fazer para a festa. E aí, quando você faz isso e expande, as pessoas começam a te dar mais feedbacks. E é aí que você encontra seu propósito. Porque é algo que você faz, é algo que você faz bem, ama fazer, você é bem remunerado por isso e você percebe a diferença que isso faz na vida das pessoas. Então, esse conjunto, essas 4 coisas é que formam o propósito da nossa vida. Muito bom.
Você fala muito em inteligência relacional e acredito que por conta até de você ter tido esse problema, né? Que você aprendeu bastante com isso. Queria que você explicasse pra gente como é que isso funciona, como é que a gente aprende a lidar com pessoas, né? Porque a gente vai viver a vida inteira com as pessoas, né? E a gente às vezes não sabe como lidar. Ó, você que tá em casa nesse domingo à tarde aí. Inteligência relacional nada mais é do que você conseguir se relacionar consigo e conseguir se relacionar com o outro. Então veja, quando eu entendo que algo que eu falo deixa você nervosa, eu preciso falar, eu não vou mais falar isso porque isso deixa ela nervosa. Só que para eu perceber que você fica nervosa, eu primeiro tenho que perceber quando eu também fico nervosa. Então a inteligência emocional ou intrapessoal é se observar como que você reage às coisas. Porque não é que fulano é chato, você acha fulano chato. Tem outras pessoas que não vão achar ele chato. Sim. E a partir desse momento que você percebe que nós somos diferentes, você também começa a observar o outro. As pessoas dizem, faça com o outro o que você quer que seja feito com você. Faça com outra a mesma coisa que você quer que seja feito com você. Mas a grande realidade é, faça com o outro o que ele quer que seja feito com ele. Eu não vou comprar um presente porque eu gosto de sandália vermelha. De repente você gosta de sandália preta, então eu não vou te dar algo que você não gosta. E a inteligência relacional é isso. É você conseguir observar o que deixa o outro feliz, o que deixa ele motivado, o que deixa ele à vontade. É você respeitar a opinião do outro para que a gente possa conviver, para que a gente possa vender, para que a gente possa ser mãe e filho, para que a gente possa ser esposa e esposo. E eu só consigo isso se eu conseguir entender que eu também fico nervosa, que eu também fico triste. Então é uma troca, sou eu e o outro. Mas isso é muito importante e isso acontece muito nos relacionamentos também em casa, né? Às vezes a esposa e a esposa estão degladiando lá porque um não quer dar o braço a torcer e não está fazendo esse exercício que você falou dentro de casa, né? Não é mesmo, Kênia? Eu tenho 2 filhos, a Bárbara e o Davi. E além da Bárbara ser uma menina e o Davi ser um menino, eles são completamente diferentes no que eles gostam, da forma como eles se comportam. Programas de TV, um dorme tarde, o outro dorme cedo, um é mais quietinho, o outro é mais agitado. Então veja, se eu tratasse eles dois igualmente, eu os trato com o mesmo amor, eu os trato com a mesma paciência. Mas se eu falasse que eles teriam que fazer a mesma atividade ou se comportar de uma maneira, provavelmente um deles seria infeliz. Então, quando eu me relaciono com alguém, seja uma relação de amigas, seja uma relação de colaborador, né, e chefe, seja uma relação de negócios ou de marido e mulher, enfim, que seja, eu preciso entender que são 2 pessoas com vidas, perspectivas, informações completamente diferentes. E a inteligência relacional é nós acharmos um ponto em comum para que eu e você, nós nos sintamos bem. E hoje é difícil, porque o que a gente quer é ser amado. A gente quer atenção. Quer ser servido, né? Quer ser servido, quer ser compreendido. E a outra parte, né? Nós não casamos para sermos felizes. Nós nos casamos para fazer o outro feliz. E eu entendo que se o outro estiver feliz, ele vai fazer por você também. Então, eu tô casada há 21 anos, e eu e meu esposo aprendemos isso depois de muita queda de braço, né? Pois é. E às vezes coisas muito simples prejudicam uma vida inteira, né? Então é muito importante, é um conselho muito bom, gente. Agora, vamos falar de um outro assunto, Kênia, que esse sim, principalmente para nós mulheres, acho que para todos, mas influencia muito nas nossas tomadas de decisão, aonde, com quem, aonde estaremos, que é a autoestima, né? Quantas pessoas que têm autoestima tão baixa que ela escolhe sempre o pior para ela, porque ela mesma não acha que é merecedora e enfim, né? Como é que a gente resolve? O ser humano, desde criancinha, nós queremos ser amados e aceitos. E dependendo de como foi, principalmente a infância dessa pessoa, ela começa a se anular
para que o outro elogie ela, ou abrace ela, ou até mesmo ela não sofra algum tipo de punição por ela discordar daquela ideia, né? E autoestima, as pessoas, foi-se colocado um conceito em que é você olhar para o espelho e você gostar do seu cabelo, você gostar do seu corpo físico ou da roupa, né, que você está vestido. E não que não signifique isso, mas antes disso vem estar satisfeito com a sua forma de ser e pensar. Se você for no dicionário, esse é o conceito de autoestima. Então, quando eu sei quem eu sou, como eu penso, as coisas que eu defendo, o que faz sentido para mim ou não, eu começo a me vestir de uma forma em que eu olho no espelho e eu me sinta bem. Eu não estou ali no espelho como os outros querem me ver bonita ou não. E existe um limite muito tênue entre você respeitar o local onde você está vestido, para você ir vestido adequadamente, a forma com que você fala, e você deixar de ser você para poder agradar aquele ponto. Então, eu não vou dizer para você que é fácil e simples, mas é um exercício. Isso me agride, então isso está diminuindo a sua autoestima. Isso me faz bem, então está contribuindo para a sua autoestima. Isso faz bem para mim, faz bem para o outro, continua contribuindo para a sua autoestima. Porque a nossa autoestima é relacionamento com o outro, né? Uma coisa é o que eu penso sobre mim, outra coisa é o que eu acho que as pessoas pensam sobre mim, e outra coisa é o que de fato elas pensam sobre mim. Então, a autoestima é o alinhamento dessas três perguntas. Quando eu sei o que eu penso sobre mim, quando eu acho que as pessoas pensam sobre mim a mesma coisa que eu penso, e quando de fato elas pensam, então eu estou ok, estou satisfeita com a minha maneira de pensar, de agir, e isso não significa que está tudo certo ou errado. Eu penso de uma forma, você pensa de outra, mas eu estou satisfeita com a forma que eu penso e você está satisfeita com a forma que você pensa, e nós convivemos em respeito mútuo. Muito bom. Você falou muito em despertar quem a gente é. Então, nós temos uma identidade. Para nós que cremos, temos um relacionamento com Deus, com o Criador, a gente sabe que a gente é feito em imagem e semelhança dele. Então, isso já dá um norte. Sim. Mas como é que as pessoas entendem isso para elas saberem de fato quem elas são? E qual é a sua verdadeira identidade? Porque não existe várias identidades, né? Imagina que você está lá na sua... Quando você tinha 7, 8 anos de idade, está lá na sua alfabetização. E dentro da sua sala tem aquele menino bagunceiro, tem aquela menina tagarela, tem aquela que é quietinha, tem aquela que é CDF, tem aquela que traz lanche para todo mundo, tem aquela que quer sentar do ladinho da professora, tem aquele que chega atrasado, tem aquela que dorme na aula. Ou seja, nós somos completamente diferentes e isso é a graça da vida. Porque imagina se na turma todo mundo fosse tagarela ou todo mundo dormisse na aula. Então, quando eu entendo a minha identidade, eu sou a imagem e semelhança do Criador. Então, eu nasci para ser feliz, saudável, próspera e deixar um legado. Tudo que foge disso é desvirtuação daquilo que a gente nasceu para ser. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ser feliz tendo cabelo liso, você pode ser feliz tendo cabelo enrolado. Eu posso ser feliz sendo baixinha, você pode ser feliz sendo alta. Eu posso ser feliz morando em Brasília, você pode ser feliz morando em São Paulo. E é isso que é a nossa identidade. São as diferenças. Sua íris, sua digital, sua arcada dentária, o que tem dentro do seu cabelo, do seu sangue. Nós somos únicos. Não existe ninguém no mundo igual a ninguém. Então eu não preciso me comparar, eu não sou superior ou inferior. Eu sou muito boa em algo e sou péssima em outras coisas, e você também é muito boa em algo e péssima em outras coisas. E naquilo que você é muito boa e eu não sou, eu tenho que aprender com você. Muito bom. É isso mesmo, gente. E a gente está aqui aprendendo. Está sendo maravilhoso, né? Espero que você aí de casa esteja anotando, viu? Tem até, se a gente não anota, o cérebro esquece, né, rápido, né, Kênia? Ainda bem que fica gravado, depois dá para rever, né? Agora, vamos falar então do empreendedorismo. Eu queria que você falasse se empreender é para todos,
E como é que a gente desperta o empreendedor que tem na gente? Você já falou que é por necessidade, mas às vezes a pessoa não tem necessidade, mas mesmo assim é empreendedora, né? Como é que a gente desperta? Olha, hoje, inclusive, existem conceitos mais amplos, né, de empreendedorismo, como intraempreendedorismo, né? Empreender é encontrar um problema, né, mapear um problema e elencar possibilidades de resolução desse problema. Então, por exemplo, se você é mãe, tu é empreendedora. Se você é um chefe de família, é um pai, tu é empreendedor, porque a gente está sempre encontrando possibilidades de resolver um problema. Empreender é isso, é achar um problema e possibilidade de resolver ele. Então, partindo desse princípio, sim, todos nós podemos ser empreendedores. Agora, ter o próprio negócio, né, passar a ser um empresário, não é para qualquer um, até porque tem pessoas que não vão querer isso e está tudo bem. Como eu disse, não existe ninguém melhor ou pior. Não tem o CLT, o funcionário público ou o empresário. Não existe uma categoria que diferencie se as pessoas elas estão aptas ou não. Tem que fazer muito sentido, porque para ser empresário você vai ter que ter resiliência, porque é matar um leão por dia, né? O funcionário tradicional, quando ele acaba ali, que é para ele sair 6 horas, mas 5h30 ele já está querendo ir para casa, quando ele chega em casa, ele não está pensando no serviço. E o empreendedor não, ele vive aquilo 24 horas. Ele sonha. Eu passei a noite toda sonhando com o evento. Ah, meu Deus. Imagina a sua responsabilidade, né? Exatamente. Você vai falar desse evento daqui a pouco, é muito grande. São vidas que vão ali porque você chamou, né? Verdade. Não é só, e tem que dar tudo certo, né? Desde a segurança, tudo. Foram 220 pessoas envolvidas, trabalhando para poder entregar aquilo. Durante a pandemia, a única coisa que eu pensava era: eu não posso desligar nenhum colaborador. A minha motivação durante a pandemia eu preciso honrar as famílias que dependem da prestação de serviço do meu ecossistema. Então, quando nós queremos empreender e sermos empresários, sim, as pessoas às vezes vão querer trabalhar um pouco menos, vão querer ter liberdade geográfica, vão querer fazer feriado prolongado, né? Não é bem assim que funciona. Às vezes eu não sei nem que dia da semana nem que dia do mês. Então é uma escolha na vida, é uma escolha, e para toda escolha que a gente faz tem o ônus e o bônus e tem a responsabilidade. Agora, todo mundo que quiser empreender, uma coisa eu digo: vai ter que estudar sobre pilares de uma empresa. Gestão de pessoas, gestão do tempo, gestão financeira, marketing, vendas. Não é só saber fazer o bolo. Como eu disse, é contratar alguém, ensinar, é olhar a precificação do bolo, é olhar a embalagem, é ver o imposto, é ver a contadora, é pensar na logística de entrega do bolo, quanto tempo o bolo demora para ficar pronto. Então, empreender, a pessoa sai mais do operacional e ela tem que ir para o tático e estratégico. Isso aí, muito bom. Tem algumas coisas que nos motivam muito, e a gente falou sobre motivação, mas tem outros que nos impedem muito de avançar. Queria que você falasse assim da motivação, né? E também o que impede as pessoas de avançar. O que mais impede? Que a gente não vai conseguir falar tudo aqui, né? O ser humano tem 6 medos: morrer, adoecer, envelhecer, ficar pobre, perder o amor da vida e ser rejeitado. E a rejeição é algo que impede a gente de crescer. Porque você não pensa como que vai dar certo. A única coisa que você pensa é: e se der errado? Você coloca uma opção só, né? Exatamente. Então, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim, esse pequenininho dinheiro aqui que eu tenho, que é às vezes a minha rescisão do FGTS, ou um carro que eu vendi, ou um empréstimo que eu pedi, ou alguém que me emprestou esse dinheiro, o que vai acontecer? Então, esse é o medo que assola a gente, ser rejeitado, o medo do fracasso. Então, essa é a primeira coisa, certo? Agora, como me motivar para que eu consiga agir? Eu digo que uma pessoa sem sonhos é uma pessoa morta. Por quê? Como eu disse, tu fez lá o bolo e você pagou o boleto,
Será que você não pensa que você pode comprar móveis, que você pode ir para um apartamento melhor, que você pode vestir melhor, que a sua ceia de Natal pode ser melhor? E é aquela história, por que não vender mais para o vizinho? Então, quando nós sonhamos, nós abrimos possibilidades na nossa mente de termos um pouquinho mais de resultado. E o resultado é o combustível da motivação. As pessoas que estão desmotivadas, elas estão sem resultado na vida. E elas estão sem resultado porque elas estão sonhando pouco. É aquela frase que o resultado cura tudo, é verdade? Então, Keila? Eu não tenho apoio. Tu não precisa de apoio. Mostre resultado que as pessoas vão começar a te apoiar. Maravilhoso. E isso cura, inclusive, esse medo, né, de ser rejeitado. E aí eu acho que a pessoa aprende mais, porque aí, motivada com esse medo de errar, ela vai aprender mais ainda. Muito bom. Agora, vamos falar então de mulher brilhante. Eu quero que você fale primeiro da sua inspiração para criar o Mulher Brilhante, que é um evento extraordinário, um dos seus trabalhos, né, de tantos que você faz. E depois, como é que nós mulheres, podemos, assim como você, nos tornarmos uma mulher brilhante? Então, eu venho do mundo corporativo, né? Abri a empresa, passamos a fazer eventos para outras empresas e darmos consultoria em várias áreas de gestão, incluindo um orçamento para poder fazer um evento com um propósito específico. E em meados de 2016, eu abri uma fanpage no Facebook por questões empresariais. Os clientes precisam me conhecer. E depois de um tempo eu percebi que muitas mulheres me seguiam. Esse inicialmente não era o intuito, mas ao as mulheres me seguirem e começarem a fazer perguntas, eu então pensei que eu poderia abrir um clube de negócios lá na minha cidade para discutir negócios entre as mulheres. Procurei a disponibilidade de alguns nomes e o nome que estava disponível era o Mulher Brilhante. A bem da verdade não foi, acordei e falei, opa, vai chamar Mulher Brilhante. Até porque a gente tem que ver no INPI, no registro.br, nas redes sociais, a disponibilidade de um nome. Foi assim que surgiu Mulher Brilhante, mas eu não tive êxito logo no início não, tá? Eu fiz o primeiro evento, foi com muito suor, né? Porque principalmente ali em 2016, 2017, ainda não existia um movimento como hoje existe. Sim. Pensei em desistir várias e várias vezes. Botei meu joelho no chão e falei, Deus, não é pra mim. Não tenho paciência com as mulheres. Elas não querem estudar sobre venda, gestão, elas querem evoluir, mas consideram que isso é difícil para elas e tal. E me trata então, né, se for para eu falar para mulheres. E de fato, né, foi o que aconteceu. Eu fui tendo um autoconhecimento, né, diante desse ponto. E uma coisa para mim foi muito importante. Quando eu tive a falência, né, que eu falei em todas as áreas da minha vida, talvez se eu tivesse tido uma mentora ou alguém que falasse, não, resolve com os fornecedores desse jeito, não discute com o seu esposo assim, não, amanhã vai ser um dia melhor. Talvez eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não teria entrado em depressão. Então, isso foi algo que me motivou, não. Hoje as mulheres elas precisam de uma orientação. E a gente começou pequenininho, né? Mas todos os anos vem crescendo, vem dobrando na realidade. Hoje aí nas redes sociais já somos mais de 1 milhão de mulheres. Olha só. A gente já tem as embaixadas do clube em 37 cidades do país. Fazemos o evento em 7 capitais. Todos os anos dobra realmente, né, o número de pessoas, das consultoras envolvidas, né, dos projetos que nós atendemos e dos negócios também que crescem. Porque 70% do empreendedorismo no Brasil é MEI. Então, o nosso desafio é fazer com que a mulher ou o homem que empreende deixe de ser o que eu chamo de eu-keep, eu presa, né? E se torne de fato uma empresária, se assim ela desejar. Meu lema é despertar você para você deixar de ser uma profissional liberal e se tornar uma empresária de sucesso. Maravilhoso. Às vezes é tão complicado porque é difícil, como você falou, da pessoa sair dessa zona de conforto, né? Porque é um conforto mesmo, você não ter a preocupação de carregar a empresa nas costas, né?
como você falou, a gente vai para casa e pensando em tudo, né? E às vezes nem é saudável, mas não tem como. Acho que o empreendedor de verdade, ele não desliga nunca, né? E outra, está sempre encontrando outras oportunidades, né? Verdade. E isso é muito bacana, mas precisa ter de verdade coragem, né? Para despertar empreendedor e se tornar aí uma empresária de sucesso. Tomara que a gente consiga fazer isso aqui nessa tarde com algumas de vocês que estão nos assistindo, né? Nosso público aqui é quase todo mulher, viu? É? Sim, sim. Agora, eu queria que você falasse, assim, da sua inspiração maior, né? Porque eu sei que você também é uma pessoa que tem uma fé, você também honra o Criador com a sua vida, e eu tenho certeza que Ele está em todo esse trabalho que você faz. Eu queria que você me falasse então desse relacionamento, né, com a sua maior e mais forte inspiração para fazer tudo que você faz. Olha, humanamente pensando e nas probabilidades humanas, qual seria a chance, né, de uma menina com o meu histórico, nascida na periferia, na comunidade, engravidar aos 17 anos, ser autora best-seller, multiempresária, milionária, palestrar e fazer isso de uma forma que ama realmente e encorajar outras mulheres. Parece até história de filme, né? Parece até história de novela. Então eu acredito que nós não temos um Deus de probabilidades, mas de possibilidades. E todas as vezes que eu olho para a minha história, eu vejo isso, né? Quando eu estava com depressão e financeiramente quebrada, com o casamento em ruínas, com a saúde quebrada, com vergonha dos amigos, chegou um dia que, nesse dia eu falei, Deus, mas eu sempre trabalhei tão certinho, eu sou tão honesta, por que isso está acontecendo comigo? E nesse dia eu meio que dei uma brigadinha ali, né, com Deus, perdi minha fé, tomei o meu remédio, fui dormir e algumas horas depois minha filha com um prato de miojo na mão me acorda e fala, mãe, você precisa comer. E minha filha era uma menina, 8 anos de idade. E aquilo dali me tocou profundamente, porque eu pensei, poxa, eu estou numa situação difícil, mas olha, nós temos um teto para morar. A gente tem comida na geladeira. Na época eu estava com depressão, úlcera, hérnia de disco, a saúde atacou em geral. Mas eu pensei, eu não estou na UTI, entubada. Então, eu tenho condições de trabalhar, eu sou jovem, eu posso procurar emprego. Eu talvez hoje não tenha o dinheiro de levar meus filhos no shopping, mas eu posso levá-los no parque. Então, naquele momento, eu pensei, cara, Deus me tirou de trás das malhadas, uma improvável. E eu passei, então, a não reclamar com Deus sobre o que eu não tinha, mas eu passei a ver tudo o que eu tinha. E foi nesse dia que as coisas elas não mudaram fora, porque eu estava culpando tudo e todos, né? Foi nesse dia que eu percebi, eu tenho todos os recursos necessários para construir a minha história de novo e quantas vezes preciso for. Então, Deus ele sempre esteve comigo, Ele nunca me abandonou em nenhum momento. Somos nós, humanos, que tiramos da nossa visão a bondade e começamos a ver o que nós não temos. Naquele dia, de manhã eu estava infeliz, eu estava na escassez, eu estava na pior situação do mundo. De tarde, eu já estava feliz, grata, próspera com muitas coisas que eu tinha. Olha que bacana. Então a minha percepção ali mudou completamente. E eu digo que a base de tudo isso é a fé. Então de manhã eu estava desconectada com Deus e de tarde eu estava muito conectada com Deus. E é isso que me move, é Deus que me dá forças, quantas vezes eu não oro falando, Deus, eu não me sinto capaz, eu não me sinto pronta, eu estou cansada, eu estou sem voz, mas vem dele o meu socorro, então é nisso que eu acredito. Muito bom, maravilhoso. E é isso que faz com que a gente levanta todos os dias, né? E a gente tem que amar tanto viver, porque é tão maravilhoso. A gente não sabe quanto tempo, né? Mas que a gente faça valer a pena todos os dias, né, Kênia? Isso é muito bom. Agora, você carrega muitas mensagens que você espalha elas ali nas suas redes sociais e tudo mais.
E tem um público de casa que ouviu tudo que você falou, mas queria que você falasse para eles, né? Então, queria que você aproveitasse aqui esse momento para deixar a sua mensagem, o que você gostaria de dizer aqui para o nosso público. E é claro, se essa mensagem chegar, claro, em muitos lugares, né? E ela fica gravada no coração dessas pessoas, o que você queria dizer? Eu quero te falar que sua vida não é feita de probabilidades, mas de possibilidades que você mesmo pode criar em todos os lugares e com as pessoas que estão ao seu redor. E dentre essas possibilidades, você também precisa decidir. Sua vida precisa ser pautada em possibilidades e decisão. Entenda, não é se der certo, é até dar certo. Tenha um sonho, trace metas e você vai conquistar tudo que seu coração desejar. Maravilhoso. Kênia, você é mentora, você, como a gente falou, é palestrante, você tem um livro. E eu queria que você convidasse as pessoas, então, para te seguir, para participar de algum dos seus cursos. Fique à vontade para fazer esse convite, como é que elas te encontram? Tá joia. No Google você pode digitar Kênia Gama, no Instagram você pode digitar Kênia Gama, no YouTube você pode digitar Kênia Gama. Lá você vai encontrar meu canal, as minhas redes sociais. Você também pode comprar o meu livro, que é Desperte a Mulher Brilhante que Existe em Você. E você pode também procurar por mulherbrilhante.com.br, porque nós fazemos um evento presencial nas principais capitais do país. Se você não puder estar presencialmente com a gente, também tem todos os nossos cursos, a nossa esteira online. Vai ser um prazer receber você lá. Maravilhoso. Quero te agradecer, viu? Dizer que foi uma honra. Fazia um tempão que a gente queria que você viesse aqui. Queria te agradecer muito. Você mora em Brasília, então a agenda, conciliar com tudo isso que você faz, mas você tirou um tempo valioso para vir aqui compartilhar com a gente conhecimento. Queria honrar muito a sua vida e te agradecer, viu? Eu que agradeço. E a você de casa, gente, muito obrigada por sua audiência. Tenho certeza que você aprendeu muito hoje com a Kênia. Então siga a Kênia, siga o programa Ressoar, me siga também. A gente tem um próximo encontro no próximo domingo. Quero te desejar uma ótima tarde, um grande abraço e até o próximo.